Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja conosco. Que possamos nessa manhã estar com o nosso coração aberto e desejoso por ouvir a voz do Senhor, enquanto muitas vozes clamam lá fora e tentam influenciar nossa forma de ver e de pensar e de ler o mundo. Que o nosso coração esteja atento à palavra de Deus e que seja ela esse norte para as nossas vidas. Eu peço licença aos irmãos para sair da sequência de Provérbios e eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, um texto muito conhecido. Eu quero refletir apenas nos versículos 11 e 12, mas eu quero ler com os irmãos Mateus 5, de 1 a 12, que é o início ou a introdução do Sermão do Monte, um texto bastante conhecido do nosso Senhor Jesus Cristo. No seu ministério, essa fase e essas palavras. Mateus 5, de 1 a 12. O texto diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus Santo, soberano e bendito, nós estamos diante da Tua presença e conduzidos pela Tua palavra. O nosso desejo tão somente aqui nessa manhã é adorar o Teu nome, Senhor. E diante da Tua palavra, a hora lida, o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, que o Senhor Deus traga edificação à nossa fé, que o Senhor Deus nos convença dia a dia do nosso pecado, nos conduzindo ao verdadeiro arrependimento e ao desejo e à busca de uma vida verdadeiramente santa e piedosa. Ó Pai, que assim como nós cantamos nessa manhã, que o nosso desejo seja ser um vaso nas Tuas mãos, um vaso escolhido, um vaso de bênção. Para isso nós precisamos, Deus, da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e que a Tua palavra seja aplicada, ó Deus, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, George Whitefield, um antigo pregador, ele disse que uma pessoa santificada é como um sino de prata. Quanto mais for golpeado, melhor soa. A frase dele diz: uma pessoa santificada é como um sino de prata. Quanto mais for golpeada, melhor soa. O texto que nós acabamos de ler, ele é bastante peculiar. Ele se encontra, como eu já falei, na introdução do Sermão do Monte. E Jesus, nesse sermão, o primeiro registrado por Mateus, ele é um potente ataque ao legalismo farisaico e é um chamado também a uma fé verdadeira, a uma vida piedosa. É interessante que as pessoas que começaram a acompanhar o Senhor Jesus Cristo no seu ministério, eles esperavam em Jesus a solução de vários problemas que eles viviam. Os judeus estavam espalhados dentro do Império Romano e eles esperavam um Messias, eles esperavam um Cristo que os libertasse daquela condição de subserviência ao Império de Roma e pudessem reestabelecê-los de volta na terra que Deus havia prometido lá no Antigo Testamento. Então muitos naquele período esperavam um Cristo político, que os libertassem do domínio de Roma, que resgatasse o seu orgulho, que pudesse trazê-los de volta àquela felicidade cantada pelos antigos e vivida pelos pais. Eles ansiavam por isso.
É tanto que quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 6, depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, muitos queriam arrebatá-lo secretamente para torná-lo rei. Uma seita ou um grupo que via também no meio dos judeus, os zelotes, eles acreditavam que pela força, e se encontrasse um líder poderoso, eles podiam se revoltar contra o império e ter de volta essa dignidade política de Israel. Jesus, ao assentar-se, como nós lemos aqui no capítulo 5, e as multidões que afluíam, diz ele que, como um mestre daquela época, sentou-se num lugar para ensinar, e como súditos desejosos por aprender, as multidões se aproximaram deles, e ele passou a ensinar a esses irmãos. E essas declarações feitas por Jesus, que nós chamamos de bem-aventuranças, elas são verdadeiras exclamações de Jesus do que significa de fato o orgulho, a felicidade de qualquer pessoa que quisesse viver naquele período ou em qualquer período de suas vidas. As chamadas bem-aventuranças são uma descrição de uma vida verdadeiramente piedosa. E ela contradiz, ela fala aparentemente ao contrário do que nós lemos na nossa época. As pessoas, nesse período do ano, nesses 4 ou 5 dias do ano que cada vez mais vão se ampliando, as pessoas têm aguardado com ansiedade, como aquele povo antigo esperava uma liberdade política, uma liberdade para eles se repatriarem. As pessoas têm aguardado esses dias de carnaval como que para tirar um peso de suas costas ou para verem uma alegria indizível. Elas investem em o que possuem, elas investem em suas vidas e elas se libertam para viverem essa alegria. As declarações feitas por Jesus, elas são introduzidas pela expressão grega makarios. E essa expressão é traduzida por bem-aventurança. E elas lá no Antigo Testamento, elas tinham um entendimento peculiar. A felicidade, que pode ser uma tradução dessa palavra, ou o abençoado, a bênção, ela, lá no Antigo Testamento, ela tem um significado direto com a bênção de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, a profecia de Ageu, essa felicidade vai estar associada, ou essa bem-aventurança, a uma bênção de Deus, que é a chuva, por exemplo, ou a prosperidade agrícola. Então, os antigos eles entendiam a bem-aventurança, o sinal dessa bênção de Deus, que sempre ele é a fonte dessa bem-aventurança, ou desse makarios, como associado a esse favor de Deus. Um dos significados, o terceiro significado dessa palavra, é viver em condições favoráveis, lá no Antigo Testamento. Quando nós caminhamos para o Novo Testamento, e aqui especificamente, a bênção do makarios, ou da bem-aventurança, ou o abençoado, está diretamente ligado à inauguração do reino de Deus. E essa bênção só é decorrente da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que inaugura esse reino. Na leitura que fizemos anteriormente, nós vamos perceber no Salmo 146, que ele diz que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio. Então, a presença de Deus estava ligada diretamente a esse verdadeiro conceito de felicidade. E só vivendo essa piedade descrita por Jesus aqui, nessa introdução desse discurso, que é marcado por essas bem-aventuranças, é que descreve alguém ou um cidadão dos céus. Ela delineia o caráter de alguém plenamente feliz. E essas expressões, elas estão bem organizadas para ensinar para a gente o que é essa verdadeira felicidade ou o caráter de alguém verdadeiramente feliz. Contrariando o padrão da nossa época, em que a felicidade está associada primeiramente ao acúmulo exacerbado de bens, e as pessoas têm dedicado sua vida a possuir o que puder possuir, a quantidade que puder possuir, e elas gastam toda a sua energia, todo o seu vigor e toda a sua vida para acumular riquezas, e as pessoas elas se dizem felizes quando elas acumulam e muitas vezes não desfrutam de todos esses bens. Jesus vem com esse discurso, dizendo que bem-aventurados são os humildes de espírito. Bem-aventurados não são os que saltam de alegria ou que vivem com um sorriso estampado no rosto, mas bem-aventurados ou felizes de verdade são os que choram. Ele diz mais que felizes não são os que saem por aí fazendo justiça com as próprias mãos, mas bem-aventurados são os mansos. E é interessante que na nossa língua, essas palavras elas não têm o sentido que elas querem dizer na sua língua original. Quando Jesus fala de humildes de espírito, ele está falando de pobres espirituais que reconhecem as suas misérias. E essas pessoas que reconhecem suas misérias, elas choram copiosamente a sua condição. E por chorar a sua condição de pecado e miséria, essas pessoas, elas têm um coração, elas não vivem para satisfazer os seus caprichos,
Elas não vivem para alegrar-se a qualquer custo. Elas não vivem para fazer a sua vontade ser feita. Mas a ideia de manso do versículo 5 é aquela pessoa que se submete a Deus. E a ideia que ilustra melhor a figura de alguém manso é do patriarca, vamos pensar assim, Moisés. Alguém que não era fraco, alguém que não vivia a paz a qualquer custo, mas alguém que a qualquer custo se submetia a Deus e queria o favor de Deus. Então, essas características bem pontuais, elas vão descrevendo esse caráter de alguém piedoso, de alguém que vive à procura da verdadeira felicidade. E chega então no versículo 4, onde essas três primeiras necessidades, alguém que chora, alguém que é humilde e alguém que é manso, ele tem fome e sede de justiça, não dessa justiça que as pessoas vão à rua protestar, mas daquela justiça que entende que só vem de Deus esse favor que satisfaz. Então, a fome e sede de justiça, essas pessoas serão fartos, essas pessoas alcançarão a satisfação da justiça divina, e então elas passam a ser, de acordo ainda com essas bem-aventuranças, o versículo 7, diz que alguém que tem a sua fome e sede de justiça satisfeita, ela alcança a misericórdia de Deus, e ela passa a ser então uma pessoa misericordiosa. E eles felizes são os misericordiosos, no versículo 7, porque eles alcançarão a misericórdia, eles então compreendem as pessoas nas suas fraquezas também. Eles não são aqueles severos juízes no meio da rua, que saem lá e cá somente acusando e extirpando e executando justiça. Mas eles então agora também compreendem as fraquezas. Verso 8, eles dizem que são limpos de coração, esses que tiveram sua fome e sede de justiça satisfeita. E por fim, ainda, caminho deles, que eles são pacificadores. E o resultado final de tudo isso é que essas pessoas que vivem esse padrão de piedade e buscam esse padrão de felicidade, como resultado final é que eles serão perseguidos por causa da justiça, ou por procurarem viver de modo piedoso. Eles, bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, no versículo 10, porque deles é o reino dos céus. Eu passei bem rápido por esses 10 versículos, para a gente chegar então no versículo número 11, que é onde eu disse que queria parar, para nós pensarmos nessa manhã. O versículo 11 e o versículo 12 é o desdobramento dessas bem-aventuranças, ou dessa última bem-aventurança. É como se fosse uma amplificação, acrescentando algumas verdades a essas que já foram ditas. Esse texto, ele tem paralelo no Evangelho de Lucas, e é bem interessante que Lucas registra dizendo assim: bem-aventurados sois vós, quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem de sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Ele diz então em Lucas 6, versículo 23, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então, queridos, eu queria parar um pouco nesses versículos 11 e 12, que encontra seu paralelo em Lucas, e perceber e trazer para as nossas vidas 3 princípios que emergem desse texto, ou dessa última bem-aventurança, que alguns não consideram como uma bem-aventurança, apenas um desdobramento delas. O versículo 11, quando diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Em primeiro lugar, eu queria destacar um princípio que emerge desse texto. Depois de descrever todo esse padrão, esse caráter, delinear todo esse proceder de felicidade santa, o Senhor Jesus Cristo deixa claro para aqueles discípulos que o seguiam, aquela multidão que caminhava atrás do Senhor, talvez curiosos por ver como Jesus realizava os seus milagres, talvez apenas sedentos ou famintos por ver de fato pães se multiplicarem ou verem aquelas maravilhas acontecerem. Jesus quer dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles são diferentes de todos quantos não confiam no Senhor. E essa diferença, ela é perceptível, não é uma diferença apenas como nós falamos. Muitas vezes nós queremos fazer essa distinção apenas na nossa forma de vestir,
E aí os crentes, eles têm um padrão de se vestir diferente, ou então na forma de consumir algumas coisas. Não, o Senhor Jesus quer mostrar que há um caráter moldado, que é obra do próprio Espírito de Deus. Ele diz, é na vida de vocês que essas coisas vão se tornando perceptíveis, e é para se tornar visível ao mundo. E ele vai dizer isso no versículo número 16 de Mateus capítulo 5, que as pessoas precisam ver nas nossas boas obras o nosso modo de vida. Porque o que nós temos visto hoje, nesse cenário que nós estamos vendo esses dias, é que cada vez mais, por mais que nós nos retiremos do meio dos crentes, do meio do mundo, os crentes têm se tornado iguais na sua forma de querer comemorar, de viver os seus momentos de liberdade. Essa diferença tem se tornado cada vez menor. E ele quer mostrar para a gente, com esse padrão aqui, em Mateus capítulo 5, que o crente é diferente de todos quantos não são crentes. O crente ou o cristão é diferente dos que não são cristãos. Nós vamos olhar para a vida da igreja e perceber essa diferença, saltar aos olhos. E ele diz aqui, ele exige disso no que se segue, versículos 13 a 16 de Mateus, ele diz, vocês são sal, vocês são luz. Por isso o verso 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. É no modo de viver de vocês que as pessoas vão perceber esse caráter distinto. É que as pessoas vão perceber a humildade, a mansidão, o choro, a fome e a sede, a misericórdia, a pacificação. É que as pessoas vão ver o seu coração no modo como vocês percebem, como vocês vivem. Então, é um princípio que salta desses versículos 11 e 12. É que nós, de fato, precisamos ser diferentes para poder despertar a visão das outras pessoas, a sede das outras pessoas, a opinião das outras pessoas, até para que o Senhor seja glorificado através do nosso proceder. Mas não somente esse princípio. Em segundo lugar, ele vai dizer para a gente, nesse texto, de bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, é que a vida do cristão, ela não é controlada nem pelo espírito da época, como muitas pessoas têm se deixado controlar pelo tempo, nem muito menos pelos nossos caprichos. A vida do cristão, ela deve ser controlada pelo próprio Senhor de suas vidas. É muito interessante que isso está muito presente em nós, no nosso discurso. Nós cantamos e chamamos o Deus de Senhor, mas nós muitas vezes não entendemos o porquê de chamarmos Deus de Senhor. E é interessante que o profeta denuncia isso no Antigo Testamento. Quando vocês me chamam de Pai, mas cadê a minha honra? Vocês me chamam de Senhor, mas cadê o respeito para comigo? E é interessante que isso tem se perdido no nosso tempo. As crianças da minha época, quando elas se aproximavam das pessoas mais velhas, e aqui algumas pessoas, eu tenho essa dificuldade com algumas pessoas, é que a mania de chamar todas as pessoas que são um pouco mais velhas do que eu de Senhor. E a ideia que eu aprendi em casa é que a gente chama de Senhor, não porque ela seja mais velha, mas é uma atitude de respeito para com aquela pessoa. Lá em casa isso era muito sério, porque se a gente, qualquer coisa que nos referíssemos aos nossos pais e não fosse de Senhor e de Senhora, nós de fato éramos disciplinados por não chamar de Senhor e Senhora. E se um tio ou alguém mais velho entrasse em casa e não chamasse ou fosse referido por Senhor e Senhora, nós igualmente éramos disciplinados por não nos referirmos a essas pessoas como Senhor e Senhora. É tanto que a gente chega hoje em qualquer ambiente e encontra uma criança, tio, você... Aquilo ainda dá um choquezinho, porque a gente vê as crianças se referem aos pais como você, aos mais velhos como você. E a gente tem perdido essa ideia até quando as pessoas se aproximam de Deus, porque é uma forma de ser ensinado em casa a se aproximar de Deus e tratar Deus como o Senhor, e entender o que significa Senhor quando nos referimos a Deus. Quando nos referimos a Deus como Senhor, que estamos submissos a Ele, debaixo do controle dEle, da educação dEle, do domínio dEle, da orientação dEle. E o respeitamos como alguém reputado, como alguém que tem honra, como alguém que merece, de fato, o respeito das nossas vidas. Então, a vida do crente ela deve estar submissa ao Senhor. Isso devia fazer parte da confissão dos crentes, como Paulo ensina quando escreve aos Romanos. Se com o teu coração crer e tua boca confessar Jesus como o Senhor e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, então há uma necessidade de reconhecer o senhorio de Deus. Mas não somente quando canta, não somente quando ora, não somente quando está no ambiente de culto ou de devoção. Há uma necessidade de se submeter ou de deixar-se controlar pelo Senhor. De entender de fato que lá fora, nas escolhas, nos momentos mesmo de euforia, de alegria, de descontração, o senhorio de Cristo continua sobre as nossas vidas.
num ambiente de amizade, com pessoas que às vezes não é do nosso ambiente religioso, não é da nossa igreja, não é cristão. Nós precisamos entender que lá fora ainda o senhorio de Cristo deve estar sobre nós, controlando a nossa fala, dando direção ao nosso falar. E é interessante que quando eu disse assim, eu estou saindo de Provérbios, mas quando eu olho para esse texto, eu vejo a sabedoria do próprio sábio, o Senhor Jesus Cristo, presente nessas palavras. Quando ele está ensinando às pessoas um verdadeiro padrão de santidade, de fidelidade, de piedade, de felicidade. Então, queridos, o texto mostra para a gente que a perseguição que essas pessoas sofriam não era por causa de caprichos, não era por cometer excessos, não era por falta de sabedoria. O interessante é que a perseguição que surgia sobre essas pessoas era por causa do caráter deles controlados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Presente nos versículos 10 e 11. Os bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Justiça era um proceder conformado com o certo, com a lei. E ele diz no verso 11, bem-aventurados sois quando, por causa da subserviência que vocês têm a mim, por causa da obediência aos meus padrões santos, por minha causa. É interessante perceber a aplicação disso na vida da igreja, ainda no Novo Testamento, no início do livro de Atos. Aqueles crentes encorajados pelo Espírito Santo, lá em Atos 2, eles saem vivendo uma vida totalmente diferente das pessoas que viviam naquele período, mostrando o princípio presente nesse texto. E em obediência ao Senhor, por onde eles iam, pregavam a palavra, despertando nas pessoas, de fato, esse por que eles vivem assim, por que eles são assim, esse discurso deles, essa vida deles. E tinha um grande opositor da igreja, o que se tornou o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja de morte. E quando Paulo tem o seu encontro com Cristo, Cristo não pergunta, por que você está perseguindo a igreja? Não, a pergunta do próprio Senhor Jesus Cristo a Paulo é, Paulo, por que você me persegue? Por que as pessoas se submetem a mim e você está me perseguindo na vida dessas pessoas? Aí essas pessoas viviam, de fato, uma vida controlada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós precisamos aprender esse princípio de que não é qualquer perseguição que me faz bem-aventurado, não é qualquer sofrimento que me leva a ser macários, mas é um sofrimento decorrente de uma vida submissa e controlada pelo Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, outro princípio é que a vida do crente deveria ser norteada por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro. Eu fico olhando, fazendo um contraste que a gente, desde que eu sou criança na fé, que quando eu cheguei na igreja eu não era mais criança, é que eu ouvia um senhor lá na igreja de 98 anos, ele pregando e dizer, cuidado irmãos, para o mundo não invadir a igreja. Hoje em dia a gente não ouve mais isso. Porque a gente sente assim que muitas coisas já estão muito dentro da igreja, a gente até já perdeu um pouco o controle disso. Que o espírito da época tem influenciado demais, e quando eu falo espírito da época, irmãos, é o modo de pensar que a gente vê lá fora, é o modo de viver que a gente vê lá fora. E a gente tem deixado que isso também norteie a nossa vida, o padrão de consumo, o padrão do que é verdadeira felicidade, o padrão de contentamento, de satisfação. E a vida do cristão, ela não deveria ser norteada por esses pensamentos terrenos de consumismo, de acúmulo, de se sobressair, de felicidade a qualquer preço. O apóstolo Paulo, preocupado com a igreja dos Colossenses, que estava sendo influenciada por diversas heresias, ele chega no capítulo 3 e ele desafia aqueles irmãos a ocupar os pensamentos, a pensar nas coisas do alto. Ele ainda escrevendo aos Filipenses, que era uma igreja que tinha muito carinho por ele, muita fé prática. Eles, irmãos, ocupem o pensamento de vocês com coisas que são saudáveis, amáveis, de boa fama, coisas de valor. Mas nós temos pensado, e os nossos pensamentos nos arrebatam, e somos muitas vezes conduzidos a uma vida de pecado, porque os nossos pensamentos não são mais educados pela palavra de Deus, e não são aqueles pensamentos apenas de horas que a gente está sem nada para fazer, deitado na cama e vem qualquer pensamento. Não, é de fato os pensamentos que norteiam a nossa vida, porque a forma como nós pensamos, nós escolhemos, a forma como nós pensamos, nós aprendemos conhecimento, a forma como nós pensamos, nós trabalhamos e norteamos toda a nossa vida. E eles, se os nossos pensamentos fossem controlados pela própria palavra de Deus, ou por pensamentos santos, a nossa vida seria outra. Se a ambição do nosso coração fosse educada pela palavra de Deus, nós seríamos outra igreja. Se nós tivéssemos anseio pelo mundo vindouro, e é isso aqui, eu acho que eu já falo isso quase que sempre,
nós teríamos uma outra percepção desta vida aqui e não estaríamos insatisfeitos, porque às vezes tem jovens insatisfeitos porque o pai não deixou ir para o bloco, ou porque não foi para aquela praia com os amigos que não são cristãos, ou porque não está lá na rua fazendo o que as outras pessoas fazem. Então é uma obediência descontente. Às vezes tem muitos crentes que estão na igreja obedecendo a Deus, mas com um coração descontente, porque os olhos dele continuam fascinado e desejoso pelas coisas daqui, pelo espírito desse tempo. E esse texto então me ajuda a olhar para a eternidade e entender que a minha vida devia ser norteada por pensamentos do céu e devia haver uma ansiedade pelo mundo vindouro. Haveria um OLX na igreja, todo mundo desapegando das coisas aqui da terra. Haveria assim, desapega, porque a minha ansiedade é pelo céu. O meu desejo, a gente vai dizer assim, mas são só figuras de linguagem, não há mesmo se o céu vai ter ruas de ouro, se aqueles muros de Apocalipse não é mais como esmeralda e tal. Então, há como se houvesse uma perda da fascinação pelo céu, porque aquilo é figura de linguagem. Mas vê, João está descrevendo como ele viu, e havia aquele encanto, aquele brilho. De fato, eu não sei se era ouro, mas reluzia como. Eu não sei se eram pedras preciosas, mas aos meus olhos eram como pedras preciosas. E Paulo diz, nem olho viu, nem conseguiu ouvir ouvido algum, nem o pensamento do homem vai conseguir compreender como é isso. E a gente tem perdido esse fascínio pelas coisas do alto. Ele diz assim, vocês devem regozijar e vos exultar, porque grande é o vosso galardão lá no céu. A nossa expectativa deve estar nas coisas lá do alto e não encarando nas coisas que são aqui da terra. As coisas aqui da terra são até coloridas, elas são até chamativas, elas parecem até legais. Mas quando eu leio os salmos das pessoas que se deixavam fascinar pelas coisas coloridas e atrativas do mundo, eles dizem, o fim deles não é tão colorido assim. O fim deles não é tão contente assim. A alegria deles não é tão duradoura assim. O benefício ou o prazer não se estende por tanto tempo. E ainda mais, essas coisas seculares e mundanas e carnais, elas têm consequências, elas trazem preocupações, elas são, como diz o sábio, laços, elas roubam o sono, ela leva você a definhar no meio da comunidade, a perder a credibilidade no meio da comunidade, elas levam você à vergonha, elas levarão vocês a pobreza. Queridos, conscientes dessas coisas, como nós ainda deixamos os nossos olhos sair do nosso alvo? Como nós ainda nos cansamos e nos fatigamos correndo atrás de coisas que não trazem contentamento e prazer? O autor aos Hebreus nos convida a nos desfazer de todo o peso que nos impeça de correr bem, com vistas no nosso foco, no nosso alvo, que é Cristo. Então, considerando essas bem-aventuranças, nós percebemos esses 3 princípios positivos. O crente deve ser diferente, controlado pelo Senhor Jesus Cristo e norteado por pensamentos da eternidade. Mas, olhando de forma negativa para essa bem-aventurança, um crente piedoso, ele não deve, por exemplo, olhando para as bem-aventuranças, ficar ressentido. Olhando para cá, o Senhor Jesus Cristo não diz assim, quando vocês forem perseguidos, injuriados, e as pessoas falarem mal de vocês e mentindo contra vocês, fiquem tristes no lugar, só se lamentando, com ressentimento no coração, magoados num cantinho, até que alguém venha com pena de vocês e lhe dê o ombro para vocês chorarem. Não, o Senhor Jesus Cristo não dá margem para esse comportamento no meio da perseguição, da adversidade. Ele diz que alguém piedoso é alguém que não se ressente com perseguição. E é interessante o tipo de perseguição que o Senhor Jesus coloca aqui. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem contra vocês. Ele mesmo suportou isso na sua carne, na sua vida. E o que Pedro registra a respeito de Jesus é que, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando difamado, ele não respondia, mas ele entregava-se totalmente a quem é justo. Essa semana, lendo em casa com os meninos o Salmo de número 38, eu disse, como é que a gente pode passar no meio da perseguição, no meio das calúnias, das difamações da vida? Como é que nós podemos passar sem ressentimento? Como é que nós podemos suportar as perseguições e não responder, nem ficar deprimido com a perseguição? O Salmo 38,
a partir do versículo 12, ele me ajuda a como eu posso fazer isso. Como é que eu posso olhar, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo e olhando lá para o Antigo Testamento, como é que os antigos faziam. O Salmo 38, no versículo 12, diz: armaram ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, eles dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Estão me perseguindo, como está dizendo lá em Mateus capítulo 5, versículo 11. Como é que eu reajo de forma santa? Versículo 13. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e cujos lábios não há réplica. Por quê? Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Muitas vezes, em meio às perseguições justas, nós não somos consolados pelo Senhor, porque nós não agimos como o Senhor deseja que nós hajamos em meio às dificuldades. Quando ultrajados, nós somos os primeiros a sair em nossa defesa. Nós somos os primeiros a gritar e a apresentar os nossos argumentos. Nós não damos espaço a Deus para nos proteger ou para fazer justiça por nós. Nós saímos em busca da nossa própria justiça. Nós não somos mansos e não nos submetemos àquele que julga retamente todas as coisas. Nós não temos fome e sede pela verdadeira justiça. Nós muitas vezes queremos fazer justiça com nossas próprias mãos. Nós temos ouvidos muito atentos e língua muito afiadas. Nós somos tardios em ouvir e prontos a falar, ao contrário do que nos instrui a palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós nos ressentimos em meio às perseguições de injúria, de calúnia, porque nós não nos entregamos a quem julga retamente todas as coisas. Eu me lembro da minha experiência quando trabalhava no comércio e eu morava com os meus patrões. E a minha patroa era crente, bem antiga, aquelas crentes assim, bem... E eu era crente novo convertido. E às vezes no escritório acontecia algumas coisas que ela dizia: ô Jaidson, você está errado. Eu dizia: mas Salete. Ela diz: mais nada, se você é crente, fique calado, Deus é quem vai lhe defender. Mas pronto. Ela que é minha patroa e minha discipuladora, eu não posso dizer nada, nem me justificar por que foi assim. Então ela tinha essa mentalidade: não precisa se defender. Se você está certo, a gente vai descobrir que você está certo. Então às vezes nós não esperamos esse tempo das pessoas perceberem o nosso caráter moldado. Porque nós já disparamos em nossa defesa, nós nos ressentimos quando as pessoas falam mal, contrariando a ideia do humilde de espírito, ou seja, aquele que se reconhece pecador, contrariando o padrão do que chora as suas mazelas, mas aquele que quer lá, não quero chorar não, porque esse tempo não é tempo de sofrimento. Quem quer sofrer nessa vida? Chega de sofrer, para de chorar, é a música moderna. Dê uma chance ao seu coração. É só acreditar e você vai ver brilhar a luz. Ninguém quer se submeter ao sofrimento. Ninguém quer passar por momentos amargos e esperar que o Senhor o proteja ou o julgue. Todos estão muito ressentidos dentro da igreja e não confiam na justiça do Senhor. Mas não somente isso. Considerando negativamente esses desdobramentos das bem-aventuranças, não somente não se ressentir, mas também não deve deprimir-se em face da perseguição ou em face das dificuldades, ficar cabisbaixo, amarelo num lugar esperando que alguém tenha pena de mim. Não são essas expressões que encontramos nos livros dos Salmos, quando eles abrem bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, bem-aventurado o que se refugia no Senhor, bem-aventurado aquele que não esmorece, mas está confiando debaixo do cuidado do Senhor. Bem-aventurado, bem-aventurado são as expressões dos Salmos, porque mesmo quando as condições não pareciam favoráveis, eles encontravam no refúgio e fortaleza que é o Senhor, o amparo para as suas almas, a razão para continuar alegre ou vivendo piedosamente. Por que o crente deve alegrar-se em meio à perseguição? Por que a gente não deve se deixar ressentir em meio aos falatórios negativos, até mesmo às mentiras? O versículo responde para a gente, versos 11 e 12. Depois de bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Não estejam nem ressentidos, nem deprimidos. Ele diz: regozijai-vos. Regozijai-vos. Eu lembro de Tiago, que é bem famoso: meus irmãos tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque eles entendiam os benefícios
dessas provações. E aqui o próprio Senhor Jesus Cristo diz por que eles deviam ficar felizes. Porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os vossos pais, ou os profetas. Então ele nos dá duas razões porque eu não devo me entristecer nem me abater no meio das dificuldades, ou das perseguições, ou do mesmo do sofrimento. Ele diz, porque assim, eu vou começar do final do versículo, perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A quem vocês são comparados quando por minha causa vocês sofrerem ou vocês serem perseguidos? Vocês estão num alto padrão. Vocês, quando sofrerem por minha causa, é semelhante àqueles homens justos que eram boca de Deus, que sofreram. Então, se é por esse motivo, vocês estão ali junto com os antigos, vivendo o mesmo padrão de fidelidade, tendo o mesmo reconhecimento diante de Deus. Então, é prova de quem vocês são, o passar por essas provas, ou passar por essas dificuldades. Então, se alegrem de verdade, porque Deus está mostrando a vocês quem vocês são, semelhantes aos pais, semelhantes aos profetas, aqueles que viveram piedosamente independente das circunstâncias. Mas a segunda razão que ele coloca para a gente viver feliz em meio às dificuldades, por causa da nossa piedade, eles é prova do destino de vocês. É para onde vocês vão que está dando essa dificuldade ou esse estreito na vida de vocês. Eles regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no lugar onde vocês esperam, no lugar que vocês estão aí esperando. É grande o vosso galardão no céu. Ou seja, é prova do destino certo de vocês, quando vocês forem perseguidos e sofrerem pelas razões corretas. Não por causa de vocês mesmos, mas por causa da minha justiça. O céu é quem espera vocês. E é interessante que há sempre uma promessa bíblica, há sempre um cuidado divino. Eu lembro da carta de Judas, quando ele abre a carta lembrando aos irmãos que são amados e guardados no amor do Senhor Jesus Cristo. E ele encerra a carta lembrando aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços aqui e vos apresentar com exultação a Deus no céu. É o próprio Deus que nos dá essa garantia. Ele diz, aquele que perseverar até o fim é esse que será salvo. Aquele que permanecer fiel ao Senhor em meio às provações, que não abrir mão dessa obediência, desse viver santo. Esse que receberá a recompensa. Esse que será galardoado pelo Senhor. Então ele nos convida, irmãos, sempre a manter essa mentalidade nas coisas do alto. Nós sabemos que por viver com o Senhor, nós passaremos por lutas, por provações, seremos de fato testados, acrisolados, como nos diz o Salmo. O acrisolamento é o processo de purificação da prata. Vocês serão passados por esse processo de purificação. Muitas provações haveremos de suportar, até ao grande dia do Senhor Jesus Cristo. Mas que todas essas provações sejam motivadas por um padrão santo de vida, pela piedade, pelo desejo de fazermos a vontade de Deus, não por buscarmos um padrão de alegria passageiro. Eu gosto da frase de George Whitefield que ele disse no começo, que eu citei no começo. O crente piedoso é semelhante a um sino de prata. Quanto mais for golpeado, melhor ele soa. Pedro fala algo interessante na sua primeira carta. Ele disse, pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Queridos, quantas dificuldades haveremos de passar. Tiago ainda lembra no capítulo 5, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes, ou macários, ou bem-aventurados, os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e já viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Nós, em meio ao sofrimento e à dificuldade, nós precisamos entender que é passageiro, que Deus tem recompensas para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Então, há sim valor em permanecer fiel a Deus. E ao contrário do que as pessoas pensam no nosso tempo,
A respeito do sofrimento, o sofrimento para a gente não é prova, sofrimento justo. Não é evidência de pecado, nem de não aceitação de Deus. Mas muitas vezes o sofrimento é um instrumento da própria providência de Deus, usado para reafirmar a nossa completa dependência dEle. Nas aflições nós precisamos ver Cristo como o nosso abrigo, como o nosso refúgio, como aquele que sofreu justamente ou injustamente, mas para satisfazer a justiça de Deus. Nós precisamos encarar as dificuldades e as aflições como uma vara de Deus, como um meio que Ele usa para gravar mais perfeitamente em nós a imagem de Cristo, a fim de que nós vejamos e sejamos um participante da sua justiça e da sua santidade. Olhando para esse texto, irmãos, e para esse contexto que nós vivemos, quantos desafios essas bem-aventuranças colocam diante de nós. Quantos desafios esse desdobramento das bem-aventuranças se configura para as nossas vidas. E o primeiro desafio é de ver uma fé íntegra, uma fé verdadeira. Nós podemos encenar diante dos homens. Os homens veem as aparências, mas Deus conhece o nosso coração. Por isso nós precisamos temer primeiro a Deus. Nós precisamos andar em integridade e fidelidade diante de Deus. E esse texto nos desafia a isso. Quando vivermos essa integridade, certamente, irmãos, nós sofreremos dificuldades por causa da nossa fé. Paulo diz que aquele que quer viver piedosamente, esse passará por dificuldades, esse será perseguido. Então, o desafio desse texto não é que você saia por aí provocando as pessoas para você se dizer perseguido. Não. O desafio desse texto é que nós possamos ver a nossa fé integralmente, para que nós possamos resplandecer a glória de Cristo. Mas há muitos desafios. O desafio também da não entrega, eu vou reafirmar a mesma expressão, à forma de pensar do nosso tempo, ao espírito da época. E achar que por passar por apertos, dificuldades, provações ou privações, não somos aceitos pelo Senhor. Pelo contrário, alegrai-vos, regozijai-vos quando passar por essas provações. Como diz Tiago, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela tem um propósito muito maravilhoso. Ele torna vocês perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, irmãos, em meio às provações, que estejamos de fato alegres, contentes, conscientes do benefício do passar por tudo isso. E aí vem um desafio que os olhos muitas vezes não deixam a gente aceitar. É o desafio de manter os nossos pensamentos norteados pela eternidade. O desejo do céu vivo no nosso coração. Por que eu digo os olhos? Porque as concupiscências, os desejos dos nossos olhos, o que os nossos olhos veem, muitas vezes fascinam o nosso coração e levam o nosso coração a desejar aquilo que Deus já mostrou que não tem prazer algum. Tem uma música muito antiga que o nome dela é Geração Florida. E ele diz que as cores do mundo me fascinaram os olhos e eu me afastei do caminho do Senhor. E essas cores do mundo, muitas vezes são essas concupiscências ditas por João na sua primeira carta. Elas passam, é o que diz João na sua carta. Nós precisamos focar os nossos olhos naquelas coisas coloridas lá do céu, naqueles muros, naquelas ruas, descrita pelo apóstolo João. E desejarmos, irmãos, um lugar onde não mais sofreremos com as aflições do pecado, com as dores e agonias desta vida, mas teremos plena satisfação em Deus. Adoraremos a Ele pessoalmente, diretamente. Aqui já o fazemos, embora com muitas perturbações por causa da nossa natureza. Mas no céu teremos o privilégio de adorá-lo integralmente, diretamente, contemplando a glória através de Cristo. Então, irmãos, que nós não venhamos nos perder no meio das cores e dos desejos e dos prazeres dessa vida, que às vezes nós trabalhamos para satisfazer o nosso coração e não nos satisfazemos com o que o Senhor quer que nos satisfaçamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ser reconhecidos por esse padrão de piedade e que o nosso viver piedoso resulte nessa alegria, claro, em meio a dificuldades. Não se abatam e não se ressintam, mas busquem se entregar totalmente àquele que julga retamente todas as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nesses dias em que todo mundo está aí vomitando alegria, a gente tenha consciência
de que essa alegria ela tem consequências amargas e que ela não é duradoura, como a alegria eterna. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.